Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Lucas. A educação não recebeu prioridade nas discussões sobre a reabertura de setores da sociedade? Na sua concepção, por que não recebeu, se recebeu realmente, a educação ela foi prioridade nas discussões sobre a reabertura, professor? Eu acho que a resposta para essa pergunta é depende. Depende de onde, depende de quem. Então, a gente tem todo tipo de situação. Dá para dizer que pelos professores que, como o professor Nilton Mar estava falando, que tiveram que se readequar e tiveram que virar a sua vida quase do avesso para entender como fazer educação no ensino remoto, plano de ensino tutorado, enfim, toda uma nova metodologia que não estavam acostumados ou mesmo formados para fazer isso, para eles foi prioridade. Inclusive, tem sido um desafio enorme para muitos educadores, como o professor Nilton Mar estava falando, de você viabilizar um efeito que seja pelo menos paliativo no momento da pandemia, para que eles não fiquem totalmente desamparados, os estudantes. Então, para eles foi. Acho que no Congresso Nacional, de alguma forma, eu não sei se a palavra é prioridade, mas teve uma atenção grande de grupo de deputados, então a Frente Parlamentar Mista da Educação, a bancada da Educação olhou muito para isso, tem vários projetos de lei que estão relacionados à conectividade, que estão relacionados à retomada das atividades presenciais, inclusive o próprio deputado Pedro Cunha Lima é coautor de alguns desses projetos de lei, a Frente Parlamentar Mista da Educação fez muitos debates sobre isso, então, no Congresso Nacional, acho que teve uma visibilidade grande. Infelizmente, no governo federal, no executivo, a gente não vê essa prioridade. A atuação foi tímida e, se der para dizer, ela talvez foi até atrapalhou todo o processo, porque o Brasil é muito heterogêneo, a gente tem muitas diversidades no país e a gente tem um sistema de ensino que, diferente do SUS, que a gente tem um sistema unificado, a gente tem 5.597 sistemas de ensino na prática, né? 5.570 municípios, mais os estados, mais o governo federal. E cada um desses municípios está vivendo uma realidade diferente. Em alguns lugares, você tem o que eu costumo chamar de pacote completo de enfrentamento à pandemia na educação, que é patrocínio de pacote de dados, que é aula online, que é aula na televisão, aula pela rádio, mais apostilas sendo enviadas às casas, mais os professores fazendo um trabalho para garantir que aqueles estudantes que não estão participando, de alguma forma, retomem algum tipo de atividade remota. Mas a gente tem redes que sequer conseguiram concluir seu planejamento para o enfrentamento no ensino remoto. Então, depende muito de quem a gente está falando que está ou não priorizando. É muito difícil, num país como o nosso, a gente falar assim, foi ou não foi. No geral, em muitos lugares, acabou ficando em segundo plano. Então, a gente optou por enfraquecer o enfrentamento à pandemia em vários lugares antes de optar por ter um plano muito consistente, muito sério na educação. De novo, isso variou, mas o que a gente vê é que as escolas não foram preparadas da forma com que deveriam ter sido preparadas, os protocolos não foram implementados da forma com que deveriam, e os bons exemplos, como o exemplo que eu citei, que a gente tem casos positivos no Brasil, não foram replicados na escala que eles deveriam. Parte disso deriva de uma dificuldade que a gente não tem um sistema nacional de educação. Inclusive, nós temos alguns projetos de lei complementar que devem ser apreciados esse ano, falando sobre isso. O próprio deputado Pedro Cunha Lima tem um dos projetos apensados ali no relatório, na relatoria do Sistema Nacional de Educação, que deveriam dar conta da gente entender melhor como articular o pacto federativo, né? Como a gente articula a gestão da educação entre o governo federal, entre os estados e os municípios. Como a gente não tem isso, fica uma terra assim, Deus dará, né? Cada um faz o que consegue fazer, cada um faz o seu melhor, mas às vezes o melhor de um não é suficiente para o que os estudantes estão precisando, para o que as crianças e jovens estão precisando, especialmente aquelas que estão mais vulneráveis.